debater o cenário econômico atual, nós vamos conversar agora com quem entende do assunto. Os economistas Pedro Paulo Silveira, diretor de gestão de investimentos da Nova Futura, a Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central e sócio da Tendências Consultoria Integrada. Gente, bem-vindos ao Live CNN deste domingo. Agradeço a disponibilidade para essa conversa. Quero já abrir o nosso diálogo. Vou começar com a Rafaela para a gente falar sobre a expectativa da votação do mérito do novo marco fiscal, a proposta que teve a urgência aprovada com certa folga no Congresso Nacional. Queria ouvi-la, Rafaela, sobre qual pode ser o impacto na economia a partir da aprovação desse marco fiscal. Na política, eu sei que há uma boa vontade, que há um entendimento e um alinhamento até mesmo com os partidos de oposição em relação ao conteúdo que virá nesta semana. Bom dia, Tainá, bom dia a todos. De fato, a gente vê um avanço na proposta do marco fiscal, não só um avanço político, como você colocou, mas também um avanço que melhora as expectativas. Quando a gente considera que os últimos meses foram marcados por bastante incerteza, desde a PEC da transição, a PEC do estouro, que derrubou o teto de gastos, trouxe muita incerteza para o cenário fiscal. A PEC implicou em um crescimento de gastos significativo, então a gente tem observado uma expansão fiscal esse ano, tem trazido um pouco de aquecimento para a atividade econômica, um pouco mais de inflação, mas trouxe junto uma incerteza sobre o rumo das contas públicas. A gente passou a projetar um crescimento de dívida bastante acelerado, os juros tiveram novas altas aí no mercado desde o final do ano passado, com essa incerteza sobre o futuro das contas públicas. A proposta de arcabouço, que foi inclusive aprimorada, melhorada de certa forma pelo relator, ela traz alguma segurança, ela traz alguma melhora. Eu acho que principalmente do ponto de vista de controle de gastos, mas a gente ainda vai ter algumas dúvidas. Eu acho que após a aprovação, a gente já viu essas últimas semanas um alívio no mercado, principalmente com relação aos juros. Então, a proposta, como eu falei, ela traz alguma melhora, tira uma incerteza grande, descontrole das contas públicas, mas a gente ainda não tem um caminho concreto, uma visão mais concreta de como o ajuste fiscal vai ser feito, porque a gente ainda depende de crescimento de receita. Isso ainda tem bastante incerteza. O arcabouço não trata de receitas, trata apenas de controle de crescimento de gastos e ainda deixa alguma brecha, como a gente viu, para 2024, o governo optou, a proposta do Congresso optou por crescer os gastos no teto, que é de 2,5%. Então, a gente ainda tem alguma incerteza, mas o cenário é um cenário de melhora em relação ao fim do ano passado. Bom, quero ouvi-los também, Pedro Paulo, Gustavo, sobre esse mesmo assunto, a expectativa de votação do conteúdo da proposta do novo marco fiscal e que benefícios essa aprovação e essa substituição da regra fiscal pode trazer para a nossa economia. Por favor, Pedro Paulo, pode começar. Eu acho que bom dia a todos. Bom dia, presidente Loyola, Rafaela. De fato, as questões que a Rafaela pontuou são as que estão, eu acho que, flutuando na cabeça de todos nós. Existe uma dúvida muito clara, muito séria, aliás, em relação a como o governo vai conseguir gerar um superávit primário, como é que ele vai conseguir arrumar cerca de 200 bilhões de reais de receita sem produzir um problema na alocação dos recursos na economia, sem produzir um trauma político muito grande. Conseguir aumentar a receita no ambiente como o que a gente tem hoje é bastante difícil. Então, essa é a primeira incógnita. A segunda é a própria leitura do que está hoje no projeto de lei do arcabouço fiscal. Muita coisa, apesar de alterada, tem aumentado as dúvidas em relação à trajetória que o déficit vai seguir ao longo do tempo até que estabilize a dívida, que pode ser lá em 2030. Então, essas dúvidas eu acho que vão continuar colocando muita dúvida e risco nos preços que o mercado pratica. Ainda a taxa de juro real está muito elevada, apesar de ter caído de 6,3 para algo como 5,9, ainda é um juro alto. Mas eu acho que enquanto não se esclarecer isso, o mercado vai continuar esperando. Acho que é um momento em que o pânico desapareceu, mas ainda há muita preocupação em relação a essas duas questões.
Gostaria de ouvi-lo também, presidente, em relação a esse mesmo assunto. Se o senhor quiser também apontar quais são os espaços ainda, as lacunas dessa proposta que precisam ser preenchidas, por favor. Bom dia, Tainá. Bom dia a todos. Realmente, o que a Rafaela e o Pedro Paulo disseram é absolutamente verdadeiro, né? Eu acho que tem pouco a acrescentar. Quer dizer, a proposta de teto de gastos é absolutamente insuficiente para estabilizar a relação dívida-PIB, e mesmo para reduzi-la, obviamente. Não eu estou com um probleminha no seu sinal, presidente. Exceto em cenários muito extremos. Depende muito do aumento de receitas. Infelizmente, a internet, enfim, não está funcionando direito, né? Mas vamos tentando, Mas pode vamos ir lá. falando. Não sei se melhorou. Sim. Vamos tentando. Então, eu dizia que a situação, ela não garante essa medida aí, a solução do principal problema fiscal, e depende muito do aumento de receitas, né? Num país em que essa receita já é tributária grande e mal distribuída. Isso também não conversa com a disposição do Congresso Nacional de aumentar os tributos, né? O governo não tem maioria para isso. Então, assim, suscita muitas dúvidas, é uma regra complexa, é uma regra que depende de várias variáveis, né? Eu acho que o ideal é mesmo ter uma regra fiscal que se baseie na contenção de despesas, né? E não dependa de receitas, tá? Outro aspecto negativo dessa proposta é que há uma vinculação entre despesa e receita, né? O que é também muito ruim do ponto de vista de gestão fiscal. Eu acho que, também como foi mencionado, a medida pelo menos afasta os cenários mais catastróficos do cenário, da frente. Então, por isso que houve uma recepção até certo ponto positiva do mercado a essa regra, né? Mas ela é realmente muito insuficiente. Eu vou aproveitar a sua presença, presidente, para ouvi-lo também sobre um assunto já muito discutido, mas ainda com grande expectativa, que é a indicação do número 2 da Fazenda para o Banco Central, né, para a Diretoria de Políticas Monetárias, o Gabriel Galípolo. Há dentro do governo essa expectativa de estreitamento de relação com o presidente do Banco Central, com quem o Galípolo tem uma aproximação, já conversa bastante com Roberto Campos Neto, mas há também uma expectativa em torno da queda de juros, né, que é uma empreitada aí do presidente Lula, está sempre nos discursos do presidente da República, sempre também acompanhado de críticas ao Banco Central e a Roberto Campos Neto. O que a gente pode esperar em relação à chegada do Galípolo no Banco Central? Qual é a sua opinião? Bom, eu vejo como normalidade. Eu acho que nós vamos ver a atuação do Galípolo na medida que o tempo passa. Eu não quero exercer nenhum julgamento em relação à postura dele no Banco Central, a política monetária, que são, de certa maneira, até meio contrárias à política atual, mas vamos esperar como ele atua dentro do BC. E, no momento, eu não vejo que a entrada dele para a diretoria do Banco Central altere substancialmente os rumos da política monetária, né? Então, a gente mantém lá na nossa consultoria o nosso prognóstico de queda de juros esse ano, no segundo semestre, né? Mas uma queda modesta, muito gradual, na medida em que a própria inflação vai também refluindo. Pedro Paulo, também gostaria de ouvi-lo em relação a esse assunto. Olha, o Gabriel Galípolo, ele não é especificamente um conhecedor de política monetária. O que me preocupa é ele ser sinalizado como presidente do Banco Central, né? Ele não tem as qualificações que eu esperaria para isso. Eu acho que um país como o Brasil,
que tem a trajetória que tem, que viveu momentos dramáticos de inflação e que ainda herda um passado de inflação, precisa ter alguém no Banco Central que seja capaz de responder a esses desafios com o que há de mais moderno no arcabouço teórico e de políticas do mundo. Eu me preocupo com isso. Ele é um cara inteligente, ele tem muita flexibilidade, ele transita muito bem no meio político, mas eu tenho essa preocupação. Sinaliza para o ano que vem a substituição do Roberto Campos. E, para mim, a gente entraria numa região um pouco mais indeterminada do ponto de vista das escolhas de política que o Banco Central vai fazer, mas no curto prazo eu concordo com o presidente Loyola, não vai afetar nada, porque vão ter 2 votos provavelmente contrários à política monetária atual, não vai alterar em absolutamente nada, e o mercado reagiu dessa maneira a essa indicação. Rafaela, a sua avaliação, é possível prever com a indicação do Galipo? Ele mesmo, numa conversa com a gente, numa entrevista que deu após a indicação, fala que a ideia não é abrir divergência, né? Mas o que a gente fica pensando, para além da queda da taxa de juros, que eu entendo que o mercado não espera nenhuma modificação com a entrada dele na diretoria, mas é possível suavizar, por exemplo, as atas do Copom, o tom dado nesses comunicados, Rafaela? Alguma coisa nesse sentido ou não? Eu acho que no curto prazo, a gente também não vê muita mudança. Eu acho que a política monetária hoje passa por 2 debates, né? Você tem um debate conjuntural, que é essa discussão de quando vai iniciar o corte de juros, e isso é dado não pela composição do Copom, mas é dado pela conjuntura atual. A gente tem uma inflação que se mostrou um pouco mais persistente do que se esperava. O próprio mercado, a gente também tinha o início de corte de juros no começo desse ano, em março, teve algum momento no final do ano passado, meados do segundo semestre, que o mercado precificava esse corte a partir de março. A gente teve, né, uma expansão fiscal que veio com a PEC de transição, que estimulou um pouco mais a demanda e alimentou a inflação, correção do salário mínimo, aumento do Bolsa Família. Isso deixou a inflação um pouco mais pressionada, principalmente a inflação ligada a serviços, né? Hoje a gente espera um corte de juros para o segundo semestre. Existem sinais de queda da inflação de bens, essa queda da Petrobras recentemente, mesmo com a mudança do PPI, ela, na verdade, caiu, ela reduziu o preço da gasolina porque o preço do petróleo e o real, né, o câmbio também mais valorizado, permitiu isso. A gente tem visto uma inflação de alimentos também que começa a arrefecer, e a política monetária está restritiva já há um bom tempo, e a gente vê esses dados também no crédito, né? O crédito ficou mais escasso e mais caro. Então, conjunturalmente, existe sim um espaço para que o Copom comece a reduzir os juros a partir do segundo semestre. A gente tem um corte ali em agosto, mas acho que entre agosto e setembro é bem plausível, e um corte de Selic até cerca de 10%, mesmo olhando para uma inflação no ano que vem em 4%, ele é possível ao longo de 2024. Eu acho que essa questão da nova indicação da composição do Banco Central, ela agora é uma segunda discussão, que é uma discussão sobre a credibilidade da política monetária. A política monetária no Brasil tem muita credibilidade já há um bom tempo, mesmo antes da autonomia do Banco Central virar lei. E, obviamente, que durante esse percurso a gente teve alguns questionamentos. Eu acho que a gente vai passar a ter mais um agora, né, com essas novas indicações. É natural o mercado sentir alguma insegurança. Agora, vale lembrar isso, se a gente quiser testar novos modelos, né, que não sigam o regime de metas, que não sejam técnicos, isso pode ter um custo bem mais caro no futuro, mantendo expectativa de inflação desancorada e mantendo essa taxa de juro neutra, né, que é uma taxa para manter a inflação estável no Brasil mais alta. Então, acho que o governo precisa tomar bastante cuidado em o que ele deseja, né? Porque ele pode conquistar justamente o contrário, né? A gente pode conviver com taxas mais altas se a gente tentar forçar uma barra aí no Banco Central. Acho que isso não está claro ainda, como o presidente Loyola falou, eu acho que a gente vai ter que aguardar para ver como que vai ser o desempenho desses novos membros. Como eu disse, eu acho que a política monetária no Brasil, ela ganhou muita credibilidade, um aprendizado muito grande, não só, né, com os membros do Copom, mas o próprio trabalho que o Banco Central faz junto com o mercado, e eu acho que tende a prevalecer aí no médio e longo prazo.
Gente, muito obrigada por essa conversa. Ouvimos agora o Pedro Paulo Silveira, que é diretor da Nova Futura Investimentos, a Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, e o Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. Muito obrigada pela participação de todos. Até uma próxima.